Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. De olho nas relações entre Brasil e China. A gente começa falando justamente do comércio envolvendo o Brasil e China, das exportações do Brasil que vem crescendo para a China, especialmente nesse tempo de pandemia do coronavírus. O Estadão publica hoje um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base em números do próprio Ministério da Economia, mostrando que as exportações do Brasil para a China correspondem já a 1/3 de tudo que o Brasil exportou no primeiro semestre deste ano, entre janeiro e junho. Quase 102 bilhões de dólares exportados pelo Brasil de janeiro a junho, exportados desse valor total, tiveram como destino as exportações à China. E tem uma comparação com 2001, quando a China representava menos de 2% das exportações brasileiras, hoje ela chega a quase 34%. Por outro lado, caíram as exportações para os mercados como os Estados Unidos, da União Europeia e também para a Argentina, o vizinho aqui, com uma queda de 28% nas exportações no primeiro semestre. Tudo isso você acompanha lá no portal do Estadão. O presidente Jair Bolsonaro bateu o recorde de liberações de rádios comunitárias nesta década. Entre março e abril, ele enviou ao Congresso autorizações para o funcionamento de 440 estações comunitárias nos rincões e periferias do país, e parte dessas renovações de emissoras que já estão no ar, né, e muitos desses canais liberados pelo atual governo têm indícios de atividades políticas. O Estadão identificou entre os representantes formais dessas rádios pessoas que são ou que já foram filiados a partidos ou já concorreram também em cargos para vereador, para prefeito de legendas do Centrão, como republicanos, progressistas, PSD e PL. Esse levantamento você acompanha também no Estadão de hoje. Outro destaque do dia é que o governo de São Paulo deve anunciar uma flexibilização naquela possibilidade de se passar de um estágio para outro da abertura econômica em relação a um critério que é a porcentagem de leitos ocupados de UTI. Para explicar, hoje, para uma cidade passar da fase amarela para a fase verde, que é menos restritiva, precisa ter menos de 60% dos leitos de UTI ocupados. O governo do estado deve anunciar um novo percentual que deve ficar em torno de 70%. O Estadão já antecipou isso, mas os detalhes a gente vai conhecer ao longo do dia. O governo do estado está alegando uma questão de custos e também a necessidade de destinação de leitos de UTI para pacientes com outras doenças. Ao longo do dia, havendo novidade, a gente vai atualizar lá no portal do Estadão. Mas falando também dos números da pandemia no Brasil, números do consórcio de imprensa, são 87.058 mortes e mais de 2.420.000 casos confirmados do coronavírus pelo consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. Falando ainda da pandemia do novo coronavírus e do comportamento, né, do paulista, do paulistano, para, por exemplo, visitar o zoológico. Nesse final de semana foram vistas filas, aglomerações na entrada desse parque, né, pelo menos 4.000 pessoas visitaram no sábado o zoológico aqui de São Paulo, e as filas, pelo menos nas filas, as pessoas ficaram uma muito perto da outra. Algumas estavam sem máscaras, né? Depois de entrar no parque, aí uma região bem maior, é mais fácil de ficar e manter o distanciamento. Também alguns shoppings, né? E todo mundo, né, acabando tentando entender um pouquinho mais como é que vai ser a diversão, né, no meio dessa pandemia. Outra rotina que está mudando é dentro das maternidades, porque as famílias não estão podendo acompanhar, né, os partos, por isso já tem transmissão online sendo feita por algumas maternidades, e as grávidas no pré-natal também já estão começando a fazer esse acompanhamento virtualmente para evitar também deslocamentos e risco ao bebê. O Estadão traz detalhes. No esporte, destaque para a fase decisiva do Campeonato Paulista, estão definidos os confrontos das quartas de final. O Corinthians foi o último dos grandes a se classificar, venceu ontem o Oeste por 2-0, contou com a ajuda do São Paulo, que derrotou o Guarani por 3-1. Os confrontos agora das quartas de final, jogo único. Ficaram assim: Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol, e Bragantino e Corinthians. A gente vai acompanhar a divulgação das datas, dos horários dos jogos pela Federação Paulista de Futebol, só lembrando, jogos sem público, com os protocolos de segurança sendo adotados. E foram rebaixados
o Água Santa e o Oeste, que vão disputar a Série A2 do Paulistão no ano que vem. Todos os detalhes de como é que está o Paulistão você encontra lá no Esporte do Estadão. E falando de cultura, parte das comemorações dos 72 anos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né, a exposição retrospectiva do pintor paraibano Antônio Dias, deveria ser inaugurada em março. Acabou que a pandemia mudou todo o cronograma, até cancelou a mostra, e agora essa mostra vai começar a ser reaberta, mas de uma forma diferente. Uma visita virtual vai ser disponibilizada aos frequentadores do MAN, que vai poder acessar todo o acervo pelo Google Art and Culture, né? Um recorte virtual da exposição Derrotas e Vitórias, que tem curadoria de Felipe Chamovitch. Então, fica essa dica para você, a partir de hoje, essa visita ao acervo de Antônio Dias. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã. Boa semana.